Salve nerds! Eu sou Jairo Alves e este é mais um vídeo do canal História Nerd. Hoje vou trazer para vocês uma dica de um livro que ele é um clássico do estilo distópico. Já já eu digo que é uma distopia. Imagine viver numa sociedade em que a todo instante você estivesse sendo vigiado. O mero ato de pensar já constitui um crime. Você não pode amar seus filhos, você não pode amar sua esposa. Você deve total fidelidade ao partido e ao governo, ao regime que está tomando de conta da sociedade. Uma sociedade que, sem dúvida, ninguém quer viver. Este é a dica do livro que eu vou dar hoje. Fica ligado na dica do livro. Bem, meus amigos, se uma utopia é uma sociedade em que você vive feliz, vive livre, a distopia é o oposto da utopia. É uma sociedade que você está constantemente sob vigilância, você não é livre para expressar sua opinião, você tem aquela sensação de opressão, é uma sociedade que você está a todo instante sob opressão, sob vigilância, sob constante ameaça de ser preso, de ser censurado o seu pensamento. É uma, sem dúvida, o gênero distopia, o gênero literário distopia, é um gênero que traz aqui uma reflexão, né, sobre uma sociedade que não deu certo, né? Uma sociedade onde as pessoas são vigiadas, onde as pessoas não são livres. E a dica do livro que eu vou trazer hoje é um clássico de distopia, né, que é esse aqui, ó, 1984, do George Orwell. Esse livro aqui é um clássico da distopia, né? Você tem várias distopias aí. Você tem um Admirável Mundo Novo, você tem o Fahrenheit 134, você tem inúmeras distopias aí que retratam, né, sociedades aí que são sociedades que de alguma forma controlam, né, de toda forma o indivíduo, né, o cidadão, né? E essa minha edição aqui, ela é uma ediçãozinha de 2000. Essa edição aqui, né, tem várias edições desse livro, mas essa edição aqui ela é de 2009. Essa aqui ela tem 346 páginas, né? E o mais interessante desse livro aqui, que ele foi escrito na década de 40, final da década de 40, em 1949. Muito interessante porque você, como a gente sabe, né, na década de 40, aí, de 39 a 45, nós tivemos aí a Segunda Guerra Mundial, né, que foi uma luta contra os regimes autoritários, né, o nazifascismo, né, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, né. E esses sistemas de governo, né, o nazismo e o fascismo, eles são mais ou menos o que o autor retrata aqui. Uma sociedade vigiada, uma sociedade que está constantemente apagando, né? Está cancelando, está eliminando seus elementos subversivos, né? As pessoas que não estão de acordo com o regime vigente, né? Muito interessante, né? E aqui a gente não pode deixar de pensar que os regimes porque isso aqui é uma obra de ficção, né? É um gênero literário que retrata uma sociedade que não deu certo. Mas aí no século XX, nas décadas de 20 e 30, nós tivemos ascensões de regimes que são mais ou menos no estilo disso aqui, que realmente ocorreram, né? Que é o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. E o regime stalinista, né? Que é na União Soviética, né? Você tem dois de extrema direita e um de extrema esquerda, né? Que foi tão cruel como o da extrema direita. Então esse livro aqui, gente, é um livro que eu vou falar, viu? Você termina de ler, você fica com mal-estar. Realmente é uma leitura que mexe com você, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que depois desse livro aqui eu vou ler alguma coisa mais alegre. Tô pensando em ler alguma coisa do Tolkien aí, O Senhor dos Anéis, uma coisa mais fantasiosa, mais leve, porque realmente mexe com a gente, né? Então, como eu disse, esse livro aqui é uma distopia, né? É um livro, é um gênero literário que ele retrata ali uma sociedade do futuro que não deu certo, uma sociedade do futuro onde as pessoas são oprimidas pelo governo, onde há uma constante vigilância das autoridades, né? Nesse livro aqui você tem alguns conceitos que são muito peculiares, assim, muito marcantes do livro, né? Um dos conceitos lá da sociedade é que existe a chamada teletela. Teletela é como se fosse uma televisão, mais ou menos, né?
que fica dentro da casa das pessoas e fica transmitindo notícias do governo, né, notícias oficiais, e ao mesmo tempo que ela transmite notícias, ela vigia, ela transmite o que está ocorrendo dentro da casa da pessoa para o governo, né? Então, a todo instante, até dentro de casa, as pessoas são vigiadas, né? Aqui a opressão é tão grande que até dormindo a pessoa pode cometer o crime, né? Tem um crime aqui. Existe a polícia das ideias, que é uma polícia que está constantemente de olho no cidadão para ver se existe algum elemento subversivo, algum elemento que não está seguindo as normas, né? Aí você tem a polícia do pensamento, que está a todo instante vigilando, de vigilância no indivíduo, para ver se ele está de acordo com os moldes do partido, né? Existe um partido que domina tudo, existe uma figura que representa esse partido, que é o grande irmão. A todo instante no livro você está tendo referências, né, de um post, né, dentro de qualquer sala, qualquer local que você vai, uma cafeteria, um bar, qualquer coisa, tem lá um grande post, né, do homem, assim, aparentando ter mais ou menos uns 40 anos, com bigodezão, né? Você vê aí que é muito parecido, faz uma alusão aí ao Stalin, né, que era na União Soviética, né, que é o culto à personalidade, né? Onde você ia, você tinha uma figura ali, você tinha uma imagem do Stalin com aquele bigodezão grosso, né? E é mais ou menos o que representa aqui o grande irmão. Como também nós tínhamos na Alemanha nazista, né? Onde você ia, nos órgãos públicos, qualquer lugar que você ia, você tinha lá um retrato do Hitler, né? Então você tem aqui o grande irmão que representa o partido, que domina tudo, em todas as esferas sociais, né? Você tem a polícia das ideias, e tem uma coisa aqui que a polícia das ideias fiscaliza, que é um dos piores crimes que pode existir contra o regime, que é o crime-pensamento. O mero ato de pensar, de se opor mentalmente ao regime que está dominando tudo, já é um crime. Você já pode ser preso, torturado, exilado, fuzilado, enforcado. É, sem dúvida, um regime distópico, é um regime que você não quer viver, uma sociedade que você não quer viver. Outro conceito interessante aqui é o de duplo pensamento, ou seja, o governo ele condiciona o indivíduo a acreditar em uma realidade e em outra realidade alternativa, às vezes até contraditórias, mas ao mesmo tempo. Por exemplo, se 2 mais 2 são 4 numa realidade, se o partido afirmar para você, se o partido chegar para você e falar através das teletelas que 2 mais 2 são 5, então você tem que acreditar, você não pode ir contra o partido. Então você não tem liberdade de expressar a sua opinião, você não tem liberdade de criticar o governo e nem criticar a sociedade. Então, ao mesmo tempo, você aprende a ter um pensamento duplo, um pensamento até contraditório, né? Você sabe que 2 mais 2 são 4, mas se o governo chegar para você e falar que 2 mais 2 são 5, você vai ter que aceitar essa realidade e vai ter que afirmar isso. Porque se você for contra esse pensamento, contra essa afirmação do partido, você vai ser eliminado. Sem dúvida, é um regime muito horrível, uma sociedade horrível de se viver, né? Esse duplo pensamento ele é expresso aqui, por essa questão dos contraditórios, no nome dos ministérios, né? Você tem o Ministério da Paz, lá na sociedade, que é o ministério que promove o quê? A guerra. Olha como é contraditório. O Ministério da Paz promove a guerra. Você tem o Ministério do Amor. O Ministério do Amor é o ministério responsável para aplicar as leis do regime, né? Então, ele prende as pessoas e julga as pessoas, no estilo aí inquisitivo, né? E aí o personagem aqui dessa história é o Winston Smith. Winston é uma espécie de um cara comum. Ele faz parte do partido, né? Uma espécie de burocrata. E a parte do trabalho dele é forjar, né? É criar um passado que embase o que o partido está afirmando, né? Então a sociedade aqui, na história que os países não existem mais, existem 3 grandes zonas de influência, 3 grandes, como se fossem 3 grandes nações autoritárias, né? E o Winston aqui ele pertence a uma dessas nações, que é como se fosse ali a Grã-Bretanha, né? Londres, né? Como se fosse Londres, a antiga Londres, hoje já tem outro nome, né? É a Oceania, né? A Oceânia. E aí o que acontece? Se o partido afirma que ia ter um crescimento ali de 10% ao ano, a partir de ano tal, se tivesse algum jornal, algum livro, alguma coisa contradizendo o partido, eles iam lá e modificavam o livro, iam lá e modificavam as notícias, né? Muito interessante.
E aí o Wilson, ele é uma espécie assim, ele é uma pessoa meio apagada, meio triste, aquele cara sem vida, sabe? Aquela pessoa que você olha e diz, é um cara desse aí, cara, não é aquele cara que traz uma energia positiva, né? Um cara normal, um cara comum, mas sem vida, né? Mas só que ele sente que tem alguma coisa errada na sociedade, alguma coisa ali, alguma coisa ele percebe, ele vê. Como ele é responsável por forjar as histórias, as notícias, né? Mexer nos jornais, ele nota, vez por outra, ele encontra alguma coisa ali que está contradizendo o partido. Então, no inconsciente dele, ele começa a questionar, começa a pensar, tem alguma coisa errada com esse sistema aqui, alguma coisa está errada. Então, ele começa a procurar os indícios, né? Ali, muito com medo ali, porque o sistema é cruel, mas ele fica por ali, até a ele vê alguma coisa, né? E aí só isso aí já começa a tornar ele em evidência, já começa a ficar em evidência, né? E aí aparece Júlia, né? Que é uma moça jovem lá do partido também lá que faz algumas manifestações e tudo. Aparentemente é uma pessoa que é dominada pelo pensamento lá do partido, né? E eu achei interessante assim, porque ela é bem o oposto do Wilson, né? O Wilson é aquele cara sem vida, apático, e ela não, ela já é aquela moça nova, com energia, você vê que ela né, se sente que ela é mais colorida, mais tem uma energia positiva, né? E aí ela se interessa pelo Wilson e os dois começam né, a ter ali um relacionamento, né? E aí, como eu disse antes, nessa sociedade aqui, o filho, é muito interessante, o filho pode denunciar o pai, se o pai cometeu um crime lá, de crime de pensamento, de ser contra o regime, de pensar contra o regime. Então, os filhos podem denunciar os pais podem denunciar os filhos. Não existe o governo aqui vigente, ele não aceita que as pessoas tenham amor a outras pessoas, sejam fiéis a outras pessoas ou tenham alguma camaradagem a outras pessoas. Só existe o partido, o grande irmão. Então todos devem ter fidelidade ao partido. Você não deve ter fidelidade aos seus parentes. Como eu disse, é um sistema muito cruel, né? E o que acontece? A partir do momento que o Wilson começa a se envolver com Júlia, então eles já estão cometendo ali, já estão indo contra as normas do partido, né? Porque eles estão sendo fiéis um ao outro e não ao partido. E aí no final do livro aqui, os dois acabam sendo presos, né? Porque eles são cooptados lá por agentes lá que eram contra o... Porque como você tem a figura do grande irmão que representa o partido e domina tudo, há um personagem que aparece lá que é uma espécie de revolucionário, né? Que é alguém que é oposto ao grande irmão que está querendo derrubar o regime, né? Só que é tudo muito escondido ali, está tudo muito por debaixo dos panos, né? E os de Júlia e Wilson, os dois personagens principais, o casal, você cria logo uma empatia, né, pelos dois, porque os dois são pessoas, eles são tipo assim, aquelas pessoas que querem viver a vida deles em paz, só isso, não querem outra coisa, querem uma sociedade melhor, que eles estão vendo que se naquela realidade em que eles vivem, se não tiver uma sociedade melhor naquele momento, futuramente pode ocorrer, né, e aí tem a chamada classe dos proletas, né, que são os trabalhadores, né. O Wilson acredita que os trabalhadores vão fazer aí algum tipo de revolução, alguma coisa, vão se insurgir e vão derrubar o regime, né? E aí o que é que acontece? Os dois são presos, né? E aí quando chega nessa parte aqui do livro, o final é pesado. Porque os dois são presos e você vai acompanhar aqui, né? Ele vai ser preso, vai ser torturado e vai sofrer lesões, lavagem cerebral, né? E o Wilson aqui vai ser contado todo o sofrimento dele, as torturas, como era feito o processo de lavagem cerebral. E aí realmente essa parte final do livro é um pouco pesada, realmente é pesada. E aí eu diria que esse livro aqui é um livro que mexe com você, viu? É um livro que mexe com você, porque ela traz reflexões de uma sociedade que você não quer viver. E aí a gente vê aí a sociedade, você já teve, apesar de ser uma obra de ficção, mas ao longo da história você teve vários regimes que foram autoritários, né? E que trataram os seus cidadãos, seus indivíduos, como lixo, né? Descartáveis, né? E aí vem a reflexão, né? Nós temos o nosso país aqui, o Brasil, ele tem uma Constituição que é totalmente legalista, né? E aí, ultimamente, ela está sofrendo muitas críticas, né? Muitas pessoas criticam e tudo, mas o próprio direito de criticar advém da Constituição, né? É uma Constituição legalista, a gente vive numa sociedade livre, que a gente tem os jornais, tem os meios de comunicação, que a gente pode se expressar, né? E, infelizmente, na nossa atualidade do Brasil, da nossa realidade, as pessoas estão muito descrentes da democracia e de nossas liberdades individuais, né? E aí eu acho que as pessoas, às vezes, estão num regime de liberdade e não estão sabendo aproveitar.
Então, uma obra dessa aqui é fundamental para você refletir, né, essas questões, né? Como seria uma sociedade se o governo ele estivesse a todo instante dominando o cidadão? Ele estivesse a todo instante prendendo, né, os subversivos? Porque o que é o subversivo? O que é o subversivo para o regime? Né? Aí eu acho que é um livro que vale a pena você ler e você se preparar para, pelas reflexões que são trazidas aqui, você pensar numa sociedade mais livre, né? Sem dúvida, uma sociedade que é descrita aqui no livro, ninguém quer passar por essa sociedade aqui, né? E só para fechar o vídeo aqui, eu vou dar a dica aqui de um livro, de um filme chamado Equilibrium, que é um livro e um filme que ele retrata, né, uma sociedade nesse estilo aqui, sociedade vigiada. O governo tenta tirar as emoções das pessoas e as pessoas aplicam em si um tipo de droga para reprimir as emoções, né? Outro filme também interessante é o filme V de Vingança. O filme V de Vingança é outro filme que traz uma reflexão sobre uma sociedade nesse estilo aqui, uma sociedade dominada, uma sociedade autoritária, uma sociedade que está ali a todo instante, ali reprimindo seus cidadãos, né? Então é isso aí, se você ficou até o final do vídeo aqui, peço a você que faça a inscrição no canal e logo nós traremos outra dica de livro. Até a próxima!